Evangelho, sexta-feira da primeira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da primeira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, essa sexta-feira também é a primeira sexta-feira do mês, dia em que fazemos a memória do Sagrado Coração de Jesus. E a Santa Liturgia nos apresenta também a possibilidade da memória de São João Damasceno, sacerdote e doutor da Igreja. Uma sexta-feira rica das graças do Senhor, através de memórias tão importantes e significativas para nós. Primeira sexta-feira do mês, sempre recordamos o Sagrado Coração de Jesus. E em que momento, meus irmãos, não estamos recordando o Sagrado Coração de Jesus? A primeira sexta-feira do mês de dezembro quase sempre cai dentro da primeira semana do tempo do Advento. E exatamente nesse itinerário do coração misericordioso do Senhor que se abre por nós, ontem quando meditávamos o Evangelho, o 7º capítulo do Evangelho de São Mateus, ouvíamos o Senhor dizendo: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que ouve a minha palavra e aguarda, a conserva no coração. Esse Senhor que entrega a sua palavra por nós, esse Senhor que fala conosco e espera por ser acolhido. Na tradição hebraica, na tradição judaica, como sabemos, a palavra cumpre o seu fim quando ela é colocada em prática, quando ela se torna escolha consumada no coração daquele que ouviu. A palavra não é proclamada apenas para ser ouvida, mas para ser escolhida, assumida e praticada. Por isso, a profissão de fé deve nos levar a uma esperança ardente e uma prática verdadeira da caridade. As 3 virtudes não se separam, as 3 experiências não se separam. Da profissão de fé, do acolhimento, do anúncio do Senhor, vamos ao exercício da caridade, à escolha e à prática da caridade. E na sequência desses dias estamos maturando com tanta clareza a relação entre essas 3 virtudes, desde o domingo do chamado à vigilância. E ontem víamos no testemunho de São Francisco Xavier o ardente zelo do seu coração em sua missão apostólica na Índia, através do texto que escreveu a Santo Inácio. Com que intensidade ele fala sobre a experiência que estava vivendo ao lado da população da região de Goa, no sudoeste da Índia, com as crianças que vinham ao seu encontro e que insistiam, e ele dizia: eu não consigo nem descansar, não consigo nem parar para comer, não consigo nem parar para rezar direito, que as crianças anseiam por aprender as orações. E ele falava: se fossem mais missionários presentes aqui, quantas pessoas não seriam alcançadas pelo anúncio do Evangelho? Em um determinado momento, ele diz:
Veio-me muitas vezes ao pensamento ir pelas academias da Europa, particularmente a de Paris, onde ele tinha sido professor, e por toda parte gritar como um louco e sacudir aqueles que têm mais ciência do que caridade, clamando: oh, como é enorme o número dos que, excluídos do céu por vossa culpa, se precipitam nos infernos. Quem dera que se dedicassem a essa obra com o mesmo interesse com que se dedicam às letras, para que pudessem prestar contas a Deus da ciência e dos talentos recebidos. Quantos dons e talentos o Senhor nos entrega, meus irmãos? Com quantas bênçãos e graças o Senhor não nos favorece para que nós possamos colocar à luz da fé essas bênçãos e graças a serviço dos nossos irmãos e irmãs pela prática da caridade, de modo a conduzi-los ao céu. E ontem falávamos de maneira tão delicada da amizade, como o Senhor nos dá a graça de celebrar amizades que, enriquecidas à luz da fé, nos levam a colocar os dons, talentos, virtudes, como no caso de Santo Inácio, que recordávamos, e São Francisco Xavier, que em comum tinham não apenas o gosto pelo estudo, mas a possibilidade de estarem percorrendo a mesma formação acadêmica, e tudo aquilo dali foi colocado em comum, todo aquele talento vivido à luz da fé foi meio através do qual se pôde conhecer e desejar mais ardentemente Cristo. E por fim, escolher e entregar inteiramente a vida no serviço da caridade, na missão evangélica, no anúncio do Evangelho, pela salvação das almas. Fantástico! Isso nós precisamos suplicar ao Senhor, e o advento se abre para nós como tempo dessa terna súplica. Dai-nos, Senhor, o vigor do Teu Santo Espírito, para que todos os dons que recebemos cotidianamente de Ti, todos os talentos que nos foram entregues por obra da graça, possam frutificar em atos de caridade e sejam meios através dos quais nós possamos, unidos, caminhar rumo ao céu. Possamos juntos conquistar a eternidade, celebrando já aqui as alegrias e vivendo aqui a esperança das promessas que nos foram entregues e foram consolidadas, não são apenas palavras, mas, como acabamos de falar, as palavras elas são atos, são escolhas e realizações. Então a promessa do Senhor é uma promessa, a promessa da salvação é uma promessa que está consumada no sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse coração divino e misericordioso se abriu por nós. Se abriu em ato de compaixão e misericórdia pela salvação dos homens. Se abriu em ato de escuta e como escolha da palavra do Pai para si, e fez da sua vida a expressão viva dessa palavra de amor do Pai, dessa entrega de amor do Pai por nós. Anteontem víamos o Senhor que sentava no alto da montanha e recebia as multidões que vinham até Ele e com compaixão acolhia e cuidava de cada um, e hoje no Evangelho estamos agora um pouco mais adiante no capítulo 9 e temos os dois cegos que seguem após a cura da hemorroísa da filha de Jairo, começam a seguir Jesus na estrada e, usando o título messiânico da tradição antiga de Israel, dizem: ó filho de Davi, tende compaixão de nós. Eles gritam seguindo Jesus, reconhecendo em Jesus a figura do Messias, o Messias esperado por Israel. O Messias que estava muito ligado ao conceito temporal de rei que viria para libertar Israel das mãos dos romanos e estabelecer o novo reino de Israel, o novo reino do Senhor. E pela estrada eles vão gritando: filho de Davi, tende compaixão de nós. Eles suplicam a Jesus pela compaixão. Tende compaixão de nós. Recordem-se, meus irmãos,
aquilo que falávamos sobre algumas doenças, elas têm um valor, têm uma interpretação de valor na tradição antiga de Israel, que representa uma punição por um pecado cometido. Mais do que suplicar pela compaixão diante do sofrimento físico de não ter a vista e de ter a vida mais dificultada no seu cuidado cotidiano pela ausência da visão, tende compaixão de nós. Abre o coração por nós, Senhor. O Messias pode suplicar a Deus o perdão que é necessário para que eles estejam em paz e curados. Tende piedade de nós. Quando entrou em casa, continuando o texto no versículo 28, os cegos aproximaram-se de Jesus. E Jesus lhes perguntou: credes vós que tenho poder de fazer isso? Estão percebendo, meus irmãos? Que tenho o poder de suplicar pelo perdão dos vossos pecados? Que tenho o poder de suplicar pela cura do vosso mal? Credes que tenho o poder de fazer isso? Aqui nesse momento o Senhor chama-os a declarar um ato de fé. Cremos, Senhor, que és o Filho do Deus vivo e que tudo que pedires ao Pai, o Pai escutará. Oh, meu irmão e minha irmã, é dessa forma que nós somos chamados a nos aproximar do nosso Senhor. Cremos que o Senhor onipotente, que venceu a morte e nos abriu o céu e nos entregou outra vez a vida, cremos que esse Senhor tem o seu coração aberto por nós e vamos até Ele sempre com a esperança renovada de que diante desse coração misericordioso encontraremos sempre o acolhimento, o perdão e a misericórdia pelos nossos pecados. Vê que falamos nesses últimos dias a respeito da primeira semana do Advento como sendo uma semana especial no chamado à busca do sacramento da reconciliação. E agora estamos vendo o testemunho desses dois cegos que pedem a Jesus que tenha misericórdia, que tenha compaixão deles. E o Senhor que se coloca diante deles e diz: crê que o meu coração possa estar aberto por vocês? E eles respondem: cremos, Senhor. Qual é a súplica que você quer trazer para o teu Senhor na preparação para esse Natal? Quais são ainda as cegueiras que estão presentes dentro de nós na hora de vivermos o relacionamento em família, na hora de lidarmos com a insuficiência dos nossos irmãos e irmãs para a escolha da caridade? Quais são aquelas coisas que ainda, aqueles sentimentos e afetos que ainda fazem cegar os nossos olhos da alma na hora de pensar o que Deus nos pede e na hora de escolher a sua palavra como a nossa palavra? Quais são aquelas experiências que nos tornaram cegos e também surdos para aquilo que o Senhor nos disse? Aquelas experiências que nos tiram o chão e que precisamos, às apalpadelas, recomeçar a caminhar. É hora de levarmos, meus irmãos e minhas irmãs, essas experiências diante do sacramento da reconciliação, diante desse Senhor que tem um coração aberto, que entrando em casa nos recebe e diz: credes que eu posso realizar isso? Credes que eu posso tirar essa cegueira do seu coração, ajudá-lo a ver de novo com um claro discernimento aonde a caridade pode ser praticada? Credes que eu posso tirar
essa confusão que se formou dentro do seu coração, para que você possa escolher outra vez a palavra da vida que te foi entregue para que você vive e faça viver toda a sua família? Crê que eu posso, tocando os seus olhos da alma, fazer com que outra vez a luz da fé resplandeça em ti e o teu coração venha a arder novamente do mais profundo desejo pela caridade evangélica? E eles respondem: creio, Senhor. A pergunta de Jesus é a pergunta que nos leva a dizer não apenas creio, mas eu quero, Senhor. Porque se o Senhor se virou para nós com um coração aberto, já está declarado que Ele quer. Mas nem sempre o nosso pedido tem a consistência de um querer. Muitas vezes o nosso pedido tem nele o reconhecimento de uma necessidade, mas nem sempre a clareza de um querer. Como assim, Padre? Quando o Senhor nos realiza uma graça e nós sentimos a necessidade, por exemplo, de sermos socorridos por uma graça de Deus, o Senhor, quando nos perdoa, quando nos concede uma graça, Ele nos empenha nas veredas da realização do bem, que vai ter suas exigências, como nós bem sabemos. Praticar o bem e a justiça tem um preço, nem sempre será acolhido pelos outros, nem sempre será estimado e reconhecido, e exigirá de nós, como já falamos outras vezes, um itinerário de conversão, de mudança. Não é mudar só a forma de pensar. A conversão vai nos levar a uma mudança integral, a uma nova orientação dos nossos afetos, a uma mudança do nosso modo de pensar, uma mudança também no nosso modo de sentir as experiências e de interpretar a vida. Porque o epicentro não está mais sobre nós mesmos, mas ele vai se expostando para Cristo Jesus. E é a partir dele que nós começamos a pensar e a viver. Por isso, muitas vezes temos a clareza de que uma mudança precisa acontecer. Uma cura, a ação de Deus na nossa vida precisa fazer-se concreta sobre uma realidade própria. Mas dessa ação concreta do Senhor, que nos tira, por exemplo, a cegueira, quando o Senhor nos dá a graça de, por exemplo, perceber aonde podemos realizar a caridade e nos reveste com as virtudes para que essa caridade seja realizada, existe agora o ato de perseverança, ou seja, não apenas praticá-la por um momento, mas praticá-la para sempre. Praticá-la como escolha última da minha vida. Praticá-la como proposta de Deus para mim, que eu escolho agora, em ato de ação de graças a Deus, como minha escolha definitiva de vida. Não quero praticar só a caridade que o Senhor está me possibilitando por um tempo, enquanto eu estiver bem e o quanto aquela caridade para mim restituir uma experiência de satisfação. Mas eu quero praticá-la por ser sua palavra, Senhor. Eu quero praticá-la como tesouro da minha vida. Eu quero praticá-la como última palavra na minha vida e praticá-la para sempre. A prática da caridade agora, ela se torna a nossa memória, a nossa aliança, o sinal da nossa comunhão. Não o empenho que me é dado, mas a expressão de um ato de amor. A expressão de que permaneço na sua palavra e a sua palavra permanece em mim. E dessa forma, o Senhor vem fazer morada na minha alma, como o próprio Senhor declarou no Evangelho de São João. Então, essa, digamos assim, o movimento que interiormente nos impele ao sacramento da confissão, buscarmos a cura do Senhor, a cura que precisamos, buscarmos no Senhor a cura que precisamos, mas para viver como homens e mulheres curados por Ele. Para viver como homens e mulheres que agora escolhem a vida
e escolhem a saúde que Cristo lhes ofereceu, o que significa renunciar às coisas que me adoecem e renunciar às coisas que já conheci e entendi como sendo, ao primeiro momento, interessantes e empolgantes, mas que depois me trazem o mal de morte. Por isso não valem a pena, por aquilo que elas se tornam e por aquilo que elas me retiram, não vale a pena, pois me retiram da proximidade com aquele que me restitui a vida. E ainda que pareçam por um instante uma proposta empolgante para a vida, vão me levar a uma experiência de morte. Então, ao receber a vida de Cristo e ao assumir a perseverança, eu vou precisar lidar com essa experiência que é aquela de renunciar por amor, de escolher permanecer na saúde que o Senhor me entregou. E isso não é difícil para a gente entender, né? Quantas vezes enfrentamos situações concretas sobre a nossa saúde física e o médico nos impõe uma dieta, um tipo de cuidado, um tipo de nova educação alimentar? De início é muito difícil, mas sabe que no final os efeitos e as qualidades daquela mudança de vida vão se tornando consistentes. E o que antes era uma resistência grande, agora não é tão grande assim. E depois, a experiência dos benefícios gerados com aquela reeducação alimentar, com aquela mudança de hábitos introduzida pela dieta, começa a ser tão satisfatória que eu não faço mais por causa dos meus índices do exame de sangue que estão altos ou por causa do médico que me recomendou, porque é um douto e cientista e tem conhecimento sobre o assunto e me recomenda a partir da sua ciência pessoal, mas eu já escolho aquilo dali por mim mesmo. Já não é mais pela recomendação do médico, já não é mais por uma necessidade de melhoramento orgânico, mas é já por escolha minha, pela experiência de bem-estar, pela experiência de saúde que estou provando, é que escolho permanecer ali. E escolher permanecer ali no exercício daquela dieta significa escolher permanecer continuamente com aquelas pequenas renúncias que são consequência dessa escolha e que não podem ser separadas. Não tem como permanecer nesses hábitos alimentares sem rejeitar os hábitos antigos. É natural. As coisas não se separam. Então, para permanecer nesse novo hábito alimentar, eu preciso deixar o meu antigo. E tudo aquilo que é próprio, que intensifica os hábitos antigos alimentares, eu vou deixando de lado, porque provando uma experiência de saúde com os novos hábitos alimentares, não quero abrir mão dela. Se funciona assim na nossa vida orgânica, quanto mais não funciona na nossa vida espiritual. Se privilegiar a saúde do nosso corpo traz resultados tão positivos e tão satisfatórios, quão mais satisfatórios e positivos não serão os resultados se você e eu começarmos a privilegiar a nossa saúde espiritual. Estão vendo, meus irmãos, que grande tesouro essa primeira semana do Advento? Estão vendo que grande tesouro essa preparação para o nosso tempo de Natal, para estarmos reunidos em família e poder oferecermos ao outro a saúde que o bom Deus reserva para nós, com o seu coração misericordioso e aberto a nos receber. Em um dos seus textos, Santo Anselmo nos fala de maneira muito delicada a respeito desse convite que eu queria ler para vocês, esses 2 parágrafos, para introduzir como um convite nessa sequência da primeira semana do Advento. Ao falar sobre a contemplação de Deus, Santo Anselmo escreve assim: vamos, meus irmãos, coragem, coragem, pobre homem, foge um pouco de tuas ocupações, esconde-te um instante do tumulto dos teus pensamentos.
Põe de parte os cuidados que te absorvem nessa vida e livra-te por um momento das preocupações que te afligem. Dá um pouco de tempo a Deus e repousa nele. Entra no íntimo de tua alma. Afasta tudo de ti, exceto Deus, ou o que possa ajudar-te a procurá-lo. Fecha a porta e põe-te à sua procura, no silêncio reservado do seu coração. Toma a palavra do Senhor nas mãos, pois através dela Ele te fala. Agora fala, meu coração, abre-te e diz a Deus: busco a vossa face, Senhor. É a vossa face que eu procuro. Salmo 26, versículo 8. Que convite delicado de Santo Anselmo a darmos-nos o tempo de recolhermos-nos com Deus, de termos esse cuidado, de darmos-nos o tempo da oração. Eis aqui um grande convite que é preciso que nós possamos acolher como experiência dessa primeira semana do Advento. Vejam, o Senhor, ao chegar na casa, recebe os dois cegos, faz esse diálogo com eles e eles respondem: sim, Senhor, nós cremos. Então Jesus toca os seus olhos e diz: seja feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abrem. Jesus então vai admoestá-los energicamente para que não falem a ninguém sobre aquilo. Alguns autores interpretam dizendo que era por conta da apresentação messiânica, como era compreendido o Senhor naquele momento, como o novo rei de Israel. Por isso o Senhor admoesta para que não seja anunciado, não para que não se conheça as maravilhas de Deus, mas para que não se crie uma confusão e uma expectativa errada sobre o Messias, Filho do Deus vivo, que vai instruir o seu caminho messiânico como um caminho de humildade e pobreza, como já tivemos a chance de partilhar em outros momentos, e não como um caminho triunfante e glorioso daquele que vem para impor um novo reino, que tenha a hostilidade das guerras e a característica dos combates, mas é aquele que vem para reinar humilde e na pobreza. Então é por essa razão, mas ao mesmo tempo aqui tem esse dilema, porque não pode uma cidade no alto do monte ficar escondida. Uma lâmpada não é acesa para ser colocada debaixo da cama, mas no candeeiro, para que a sua luz brilhe. E naquele momento, diz o texto de São Mateus, que ao saírem dali, começaram a espalhar, e a fama de Jesus correu por todos os lados. Quando nós conhecemos um amor que transforma a nossa vida, é impossível não falar desse amor. É impossível não difundi-lo. E como será bom, meus irmãos, se chegarmos para a celebração desse Natal com o nosso coração assim, transformado por uma experiência da misericórdia do coração de Jesus. O nosso Natal em família será para difundir a fama do Senhor que está no meio de nós. Deus está no meio de nós e abre o seu coração por nós, pela nossa família. O Senhor que se faz presente no meio de nós se entrega por amor para que nós possamos conhecer a misericórdia e oferecermos pelos nossos irmãos e irmãs a vida que esse Senhor entrega por nós. Nós conhecemos a misericórdia do seu coração e escolhemos viver a vida que ele reservou para nós. E agora entregamos a cada um de vocês, e essa é a nossa alegria. Essa é a nossa escolha de vida. Recordando aqui São Bernardo de Claraval, que fazia um
uma apresentação muito interessante e falava das 3 vindas de Jesus. Ordinariamente falamos de 2 vindas do Senhor. A vinda no tempo da encarnação em Nazaré, a vida no primeiro momento da encarnação do Senhor, e a segunda vinda, a vinda gloriosa. São Bernardo faz uma abordagem muito interessante falando da terceira vinda, que não é depois, mas é uma vinda intermediária. O Senhor primeiro vem no tempo da encarnação e permanece conosco até a ascensão. Depois, entre essa primeira vinda e a segunda, aquela gloriosa, onde ele virá dos céus acompanhado dos seus anjos, tem a vinda intermediária, a segunda vinda, que é onde ele vem permanecer conosco de maneira espiritual. Eis que o Senhor prometeu-nos, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Todo aquele que guardar a minha palavra, eu e o Pai viremos e nele faremos morada. E ele fala, essa é a segunda vinda, vinda intermediária. A vinda espiritual do Senhor que está no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio da minha família. Ele está comigo. Cada vez que digo, Senhor Jesus, eu confio em vós. Senhor Jesus, sois a minha esperança. Toda vez que dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, a Santíssima Trindade está conosco, estamos consagrando e renovando a consagração da nossa vida, mais uma vez, a Santíssima Trindade, pois esse é o sinal da nossa fé. Vimos São Francisco Xavier começar a ensinar as crianças através do sinal da cruz, fazer o sinal da cruz. O sinal que coloca em fuga as forças infernais, o sinal que faz tremer os fundamentos do inferno. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O sinal da nossa salvação, o sinal da nossa vida, o sinal da nossa escolha, o sinal da palavra que nós escolhemos como palavra última dos nossos dias, palavra última para a nossa família. A minha vida e a minha família estão consagradas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Vamos ouvir, para completarmos a nossa meditação de hoje, essa belíssima oração de São João Damasceno, sacerdote e doutor da Igreja, que escrevendo sobre o chamado a servir o Senhor no amor, compôs essa belíssima oração que agora divido com vocês. A oração que recolhe a obra de Deus na nossa vida e uma oração que ao mesmo tempo nos coloca nas mãos de Deus como obra de vida, da vida divina, pela salvação de tantos outros corações. Tu me criastes, Senhor, do corpo de meu Pai e me formastes no seio de minha mãe. Tu me trouxestes à luz, criancinha nua, porque as leis da nossa natureza seguem perpetuamente os teus decretos, ó meu Senhor. Com a bênção do Espírito Santo, ordenastes minha criação e existência, não por vontade do homem ou desejo da carne, mas por tua graça inefável, ó meu Senhor, eu pude existir. Ordenaste o meu nascimento com um cuidado superior ao das leis naturais. Adotando-me como filho, conduziste-me à luz e me incluíste entre os discípulos da tua Igreja santa e imaculada. Tu me alimentastes com o leite espiritual de tuas palavras divinas, ó meu Senhor. Tu me sustentaste com o alimento sólido do corpo de Jesus Cristo, nosso Deus, teu Santíssimo Unigênito, e me inebriastes com o cálice divino do seu sangue vivificante derramado pela salvação do mundo inteiro e pela minha santificação. Porque nos amastes, ó Senhor, deste o teu único
e amado Filho para a nossa redenção, que Ele aceitou voluntária e livremente, e ainda mais, Ele mesmo se ofereceu em sacrifício como cordeiro inocente, porque sendo Deus se fez homem e por sua vontade humana submeteu-se obediente a Ti, ó Pai, até a morte e a morte de cruz. E assim, ó Cristo, meu Deus, Te humilhaste, levando-me em Teus ombros como ovelha perdida, e me apacentastes em verdes pastagens. Tu me refizeste com as águas da verdadeira doutrina por meio de Teus pastores, que, alimentados por Ti, alimentam, por sua vez, o Teu nobre e escolhido rebanho. Agora me chamas, Senhor, pela imposição das mãos de Teu Pontífice, para servir os Teus discípulos. Não sei por que razão me escolhestes como episcopo. Só Tu sabes, Senhor. Aqui ele continua a oração falando sobre a experiência de vida dele. Torna, Senhor, mais leve o peso de meus pecados, porque Te ofendi tão gravemente. Purifica, Senhor, minha inteligência e meu coração, que são Teus. Se para mim como uma lâmpada luminosa, sê para mim, Senhor, como uma lâmpada luminosa que me conduz pelo caminho reto. Dá-me palavras fáceis, eu Te suplico, e concede-me uma linguagem clara e fluente, mediante a língua de fogo de Teu Espírito, a fim de que Tua presença sempre me assista e seja presença por todos aqueles que me confiastes. Sê meu pastor e apacenta comigo, Senhor, para que meu coração não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Que o Teu Espírito bom me conduza pelo caminho reto e as minhas obras se realizem segundo Tua vontade, até a última delas. E Tu, nobre vértice da mais íntegra pureza, ilustre Assembleia da Igreja, que esperas o auxílio de Deus, Igreja onde Deus habita, recebe de nós a doutrina da fé, isenta de erro, que fortifica a Igreja, tal como foi transmitida por nossos pais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Só faço uma pequena correção. São João Damasceno falava aqui da sua ordenação sacerdotal, não da ordenação episcopal. Ele não foi ordenado bispo, permaneceu sacerdote até o fim como monge. Queridos irmãos e irmãs, que o nosso coração tenha a intensidade de oração como nessa belíssima oração de São João Damasceno. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós, pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus, de São João Damasceno, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.